Você que está em casa, fica ligadinho a partir... Fórmula mágica, mas existem alguns princípios básicos que qualquer pessoa que toma decisão por estudar para um concurso público, ela precisa fazer. Por exemplo, Nath, geralmente a pessoa que começa a estudar para um concurso público sem uma devida preparação ou orientação, ele acredita que é apenas o quê? Estudar conteúdo como estudava na escola, mas não é. Estudar para concurso público envolve o quê? Basicamente a organização de 3 áreas. Uma área física, uma área mental, psicológica e a área também de quê? De conteúdos, entendeu? Certo. Então, já que não existe, né, essa fórmula mágica, aí o Adriano trouxe algumas sugestões, né, algumas dicas para facilitar a vida de você que está em casa agora, telespectador do Magazine, que está sonhando aí com a aprovação no concurso público. Vamos dar uma olhadinha então aqui na nossa tela, pode colocar. Bora. Muita coisa legal. Olha aí então, hein, meu povo, presta atenção. Tá aí, olha, concursos públicos no Brasil, a procura por concurso, né, cresce 40%, tá, isso a gente já falou. Vamos colocar a arte, gente, da dica que ele trouxe pra gente? Vamos lá, então. E você que tá em casa, tá aí, ó, dica número 1. E você que tá em casa pode mandar o WhatsApp pra gente, tá, com alguma dúvida. Dica número 1, opa, sumiu aqui da nossa tela, pronto. Saiba em qual área você quer atuar. Então isso é primordial, porque às vezes a pessoa fica perdida, qualquer edital que sai e fala, eu vou fazer, sai atirando pra tudo que é lado, né? Sim, Nath, quando a gente começa a estudar para concurso público, a gente tem, digamos, uma estrutura de estudo em matérias que são básicas, que vão cair em qualquer concurso, educação, saúde, tribunais, área fiscal. Mas a gente tem matérias que são muito específicas. Um exemplo, a gente vai ter aqui no Amazonas o concurso da Cefaz, o concurso da CGU e o concurso de carreiras policiais. Todos vão ter português, direito administrativo e constitucional. Entretanto, as específicas são muito diferentes. Um exemplo, polícia, penal. Quando a gente vai para a área fiscal, contabilidade. Quando você vai para a área de saúde, legislação da saúde. Então, o aluno que está estudando somente por edital, ele acaba perdendo tempo. Ele não acaba conseguindo não passar em nenhum concurso, porque é sempre um novo recomeço. Então, estuda para um, não passa. Quando ele começa para o outro, é um mundo totalmente diferente. Então, o ideal é o quê? Escolher uma carreira. E aqui uma dica rápida sobre carreiras. Nós temos carreiras fiscais, tribunais, saúde, educação, executivo e policiais, né? Então, é importante para você o quê? Reduzir o tempo de aprovação. Muito bem. Vamos lá, então, para mais uma. Pode colocar aqui na nossa tela. Dica número 2. Organize o seu espaço. A gente até trouxe aqui, né, uma mesa com computador. Aí tem aqui, olha, várias canetinhas coloridas, um tablet, estojo, livro. E aí, Adriano, me diz, essa mesa aqui é uma mesa que está apropriada para estudar Cara, ou não? ela é fundamental a organização do espaço. Na realidade, ele vai precisar organizar 2 coisas, Nath, o espaço e o conteúdo. Por quê? O ser humano, ele é resultado de hábitos. Então, eu vou te dar como exemplo hoje eu não estou estudando para nenhum concurso, não estou com nenhuma meta definida. Então, eu estudo geralmente o que eu gosto e o que me dá na telha no dia. Mas quando você começa a estudar para concurso público, organizar a mesa no domingo e o material que você vai utilizar durante a semana, definindo muito bem os horários, te ajuda a criar o quê? Um comportamento, o teu hábito. Então, num primeiro momento, é algo que é até insatisfatório, mas com o passar do tempo, aquilo vira um hábito e vira algo que é mecânico. Então, você sabe, segunda de manhã eu vou estudar português, segunda à tarde eu vou estudar direito administrativo. Terça de manhã eu inicio revisando português, finalizo com constitucional. Então isso ajuda muito no quê? Na criação desse hábito, a organização do espaço e do conteúdo. A gente colocou aqui várias canetinhas coloridas. Fundamental. Isso aqui ajuda ou atrapalha? E muito, por quê? Hoje de manhã eu estava até comentando com alguns alunos, não é? O nosso cérebro, ele funciona muito por descarga elétrica. Então, tudo que a gente vê é uma mensagem que é enviada para o cérebro. Quando a gente trabalha com cores, automaticamente faz o nosso cérebro trabalhar fora de inércia. Ele está a todo momento nivelando, subindo e descendo, né? No processamento da informação. Então, ajuda a fixar muito mais, entendeu? Pode ver que existe uma ciência das cores, não é? Sim. Muito aplicada na área de marketing. Na área de educação, ela é o quê? Fundamental também. Eu gosto muito de cores, entendeu? Ah, muito eu também, legal. eu adoro. Ah, eu tenho uns 1000 desse daqui, Bem né? coloridinho, né? Aí você vai lá, já risca ali o que é mais importante, né? Já deixa ali em destaque. Sim. Que aí na hora de revisar fica tudo muito mais Fica fácil mais também, fácil, né? ó. Eu trouxe um exemplo aqui, Nath, ó. Olha só que bonito que fica, gente. Se dá pra galera ver aí? Tentar mostrar ali na câmera do samurai, ali no fechadinho. Olá, samurai, vamos ver. Tá aí. Esse aqui é o mapa mental, É né? um mapa mental.
entendeu? Tá. Então é algo que a gente pegou lá, talvez 20 páginas de um conteúdo e joga aqui. Segura esse mapa aqui, porque daqui a pouquinho eu quero falar detalhadamente sobre E ele. essa letra é minha, tá? Olha só, e tá bonito, hein, Adriano? Gostei. Tá, né? Agora é o seguinte, a gente tem aqui esse mapa mental que o Adriano acabou de falar aqui. Vamos colocar em tela cheia para você que está em casa? Tá aqui, ó. É um dos mapas, né, que você trouxe aqui pra gente. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona esse mapa mental. Nath, se tu der uma olhada aqui, a gente tem uma variação de cores, não é? Certo. E tem um formato. Qual é a grande vantagem do mapa mental? Em primeiro lugar, nossa mente ela não está muito adaptada para memorizar informação em linha. Então, quando tu pega um livro e tu começa a ler, é tudo muito simétrico. Então, aquilo acaba levando o nosso pensamento a uma inércia. E o cérebro, ele busca o que é mais fácil. O mapa mental, conforme a gente for vendo vários aqui, cada um tem um formato e tem cores diferentes. Então, é meio como se eu estivesse forçando o meu cérebro a trabalhar um pouco mais e ele compreende que isso é importante para ele reter. Então, primeira vantagem, que cada mapa tem uma forma. Segunda vantagem, o mapa mental ele tem o poder de quê? De reduzir informação sem perder detalhe. Às vezes você tem um livro ali de 100 páginas, com o mapa você reduz em 3, é isso? O português é uma língua de poetas, eu costumo falar, e o inglês era uma língua de bárbaros, né? Então, quando você fala no inglês, você usa poucas palavras, no português não, utiliza muito. E tudo isso influencia na quantidade de informação que tu coloca na cabeça. Então, às vezes, o mapa mental, ele me ajuda o quê? A peneirar a informação que é valiosa e descartar aquilo que não é necessário para o meu cérebro, o quê? Tá gastando oxigênio e processando, não é? Até porque é muito conteúdo, né, para você estudar. Então, aí o cérebro vai à loucura. E aqui, Nath, só um detalhe, ó, verifica que a gente consegue visualizar várias informações ao mesmo tempo. Entendeu? Isso que eu ia te falar, por exemplo, porque aqui tem um tema da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, a pessoa tá ali estudando história, né? Aí, vou estudar a Primeira Guerra Mundial. E aqui, ao invés de você estar fazendo, como ele falou, linha por linha, escrevendo, fazendo um resumo ou anotando o que o professor diz ali, os tópicos, nesse mapa mental, você vai colorindo, né? Vai colocando diversos subtemas e aí você vai olhando de forma diferente e aprende com isso, né? Vamos imaginar, Nath, porque às vezes as pessoas têm uma cultura de achar que precisam tirar 2 horas para estudar. Mas vamos imaginar na hora do almoço. Tu tem 1 hora de almoço e tu separa 30 minutos para almoçar e 30 minutos para revisar um mapa mental desse. Então tu senta na mesa e tu faz lá, Primeira Guerra Mundial, Guerra de Movimentos, expansionismo russo, entendeu? Estados Unidos, Guerra das Trincheiras. E aí você vai simulando como se estivesse dando uma aula para você mesmo a partir do quê? Desse resumo. Isso a gente está trabalhando basicamente no quê? Na revisão da informação, que é o trabalho que o aluno precisa fazer para ter o quê? A devida retenção. Com toda certeza. E aí você falou um pouquinho, né, sobre o tempo mesmo que o candidato de repente precisa se preparar. E isso é um assunto muito importante, né, Mica? É isso mesmo, olha, a Adriana estava falando ali sobre a questão de tirar o horário de almoço. A gente diz, mas é pouco tempo, não tem como. Aí você viu, ele já falou ali, ó, tira 1 hora para você estudar e meia hora para você revisar. Olha que legal. E agora a gente tem justamente sobre isso uma dica muito importante que vai fazer e faz toda a diferença na hora de organizar os seus estudos, seja para que for, até para você que é de faculdade, para ajudar o filho que está no ensino médio. Vamos dar uma olhadinha? Aqui tem uma arte que é justamente sobre isso. Dica 3, organize o seu tempo, meu povo. Agora, Adriano, você deu uma pincelada aí, mas eu quero entender de que forma. Eu sou estudante, eu hoje estou fazendo uma faculdade de Direito e, nossa, estou em semana de prova, não sei por onde começar às vezes. Como é que a gente pode organizar, aí começar, né, a organizar o nosso tempo? Como é esse pontapé inicial? Mica, eu acredito que o ideal para o aluno é o quê? Ele pegar o tempo dele e fracionar. Digamos, eu ao longo do dia, eu tenho vários momentos de 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos espalhados ao longo do dia. Então, ao invés de eu parar e ter uma conversa que vai ser improdutiva para mim, no sentido profissional, eu começo a organizar no domingo a minha semana inteira, os mapas mentais sobre o que eu vou estudar a cada momento. Então, vamos imaginar o seguinte, eu assisti uma aula de Direito de 3 horas. Daquela aula, eu vou produzir o quê? Um mapa. Vou produzir um mapa mental. Que legal. Entendeu? Esse mapa mental, ele vai entrar dentro de um planejamento de revisão. Então, quando eu estou no trabalho, que eu tenho lá 15 minutos parado, o que que eu faço? Ao invés de estar conversando com alguém, eu vou fazer o quê? Seu resumo no mapa mental. A minha revisão. Ou eu posso falar, ou eu posso escrever, ou eu posso reproduzir um mapa mental. Esse é o processo do quê? De revisão.
Porque, Mica, eu acho que uma coisa que o aluno brasileiro ele ainda sofre muito, o processo de aprendizado está estruturado em 3 etapas. Primeiro, visualizar e compreender uma informação. Segundo, revisar e terceiro, resgatar. A nossa escola, ela para muito o quê? Na etapa do compreender. E aí muitos alunos não se preocupam com a revisão e com o resgate por meio de resolução de questões, provas, entre outros. Então, acho que a grande dica é, toda aula de 3 horas eu preciso construir o quê? Mapas mentais, como esse que estava aqui na tela agora há pouco. E esse mapa mental eu preciso entrar no quê? Num ciclo de planejamento, de revisão, de tempo muito curto, de 5 a 10 minutos, Nath. Entendeu? Esse é o tempo ideal. Agora, por exemplo, a pessoa está estudando aí, como você falou, né? Tem vários editais abertos. Vamos supor que você que está em casa, vou estudar, prestar concurso público agora para a polícia, né? E aí, no caso, o que é ideal, por exemplo? Estudar uma matéria só numa manhã ou ficar dividindo a matéria? Ah, hoje eu vou estudar direito administrativo de 8 às 10, de 10 a meio-dia eu vou estudar direito do trabalho. Ou não, a minha manhã vai ser toda de direito administrativo, meia-noite vai ser toda de direito constitucional. O que é melhor? Tem algumas correntes, entendeu, Nath? Tem uma corrente que ela aponta que o ideal é o aluno se focar em 3 disciplinas num período de 3 meses e evoluir rapidamente nelas, entendeu? Mas tem uma outra corrente também que foca muito no ciclo de estudo, de você colocar lá, de repente, 6 disciplinas e diariamente estudar o quê? 1, 2 horas de cada disciplina. Então, numa manhã, eu estudaria o quê? Eu estudaria 2 horas de português, 2 horas de administrativo e dentro desse meu intervalo de 2 horas para cada disciplina, eu iria inserir também revisão, intervalos e questões, não é? Como forma de fixação. A minha grande dica para o aluno é que cada um teste e verifique como se sente bem. Eu vou te dar como exemplo. Quando eu era mais novo, a gente estava até falando sobre isso, né? Sobre isso ainda agora. Sobre um pouco deprimido, né? E aí, o que acontece? Eu lembro que eu estudava pela madrugada, eu rendia muito bem. Eu também, na época da faculdade, eu estudava muito de madrugada. Então, eu estudava de madrugada. Chegou um determinado tempo que, profissionalmente, eu acordava 4 da manhã para poder estudar entre 4 e 6 da manhã. Hoje, eu já não consigo mais. O meu melhor horário de estudo é o quê? É geralmente ali de 7 horas da noite para frente. Então, eu percebo a minha fisiologia e como a minha mente retém e processa melhor a informação. Tem períodos que, para mim, eu gosto de estudar 3 disciplinas, tem períodos que eu gosto do ciclo. Então, acho que a grande dica para o aluno é ele, o quê? Ele se testar. Isso não é uma ciência exata. E aí, dentro do que ele se adaptar, é melhor o ciclo com várias disciplinas e carga pequena, ou então 1 ou 2 disciplinas onde ele evolui muito rápido. Legal. Agora, vamos falar sobre um assunto que, com certeza, você que é concurseiro deve estar aí se perguntando. Tá, mas e o edital? Quais são os cuidados que um concurseiro ele deve ter com o edital? Nath, a primeira pergunta que eu faço para o aluno é o seguinte, né? Quando alguém toma uma decisão de estudar para um concurso público, o que ele está buscando? Acho que é a primeira coisa. Aprovação, claro. Aprovação. Por trás disso, ele está buscando o quê? Tempo com a família, tempo com a mulher, com a esposa, cachorro, papagaio, periquito, estabilidade. Ele quer ter uma vida, não é? Então, ele tem que esquecer o edital, porque não importa para qual concurso ele vai passar. Escolhi tribunais. Não importa se eu vou estudar, se eu vou trabalhar no TRT, TRF, TJ, porque eu quero a estabilidade, um determinado salário e a oportunidade de poder viver a vida, Sim. como muitos falam. Então, a primeira coisa é esqueça o edital. Mas como assim, Adriano? Você precisa começar a se preparar dentro de uma carreira, enchendo os tanques de disciplinas. Porque no momento que o aluno está preparado, ele está preparado em português, administrativo, constitucional, raciocínio lógico, a aprovação em concurso público ela fica muito fácil, entendeu, Nath? Então, tu vai ver algumas pessoas que passaram em 9, 12, 15 concursos. É verdade. Ou o cara é gênio? Não. Às vezes ele ficou 2 anos ali estudando, teve 40 reprovações e quando começa a passar que ele está preparado, ele passa em diversos. Então, o edital ele é importante? Ele é hiper importante. Entretanto, escolha uma carreira e defina uma meta, você precisa ver a sua evolução. E vai embora, né? Às vezes você não passa agora, mas aí não tem que parar de estudar.
Tem uma amiga que ela passou num concurso também da polícia, sendo que ela estudou por anos e ela tentava na polícia de Minas Gerais, de Belém, não sei quem, não sei onde, aí conseguiu passar de São Paulo, mas ela não desistiu, ela foi, né, continuando a estudar, porque aí é um processo mesmo de preparação. Não é porque você não passou em um concurso que, não sei, vou desistir, não. Era só um pouco de uma fase que você já estava se preparando para aprender muito mais e ali na frente conseguir aí a tão sonhada aprovação no concurso. Agora, Perfeito. tem alguns assuntos, né, que caem mais comumente nas provas, né, que você até Sim. falando agora ali pra gente, tem matéria de português que tá em todas as provas e tudo. Só que tem alguns assuntos que a pessoa olha e fala, esse assunto aqui tenho certeza que vai cair na prova. Como é que a pessoa pode realmente saber de um assunto que já vai cair numa prova, analisando as anteriores? Como é? Hoje em dia tem duas formas de você saber. Primeiro, fazer uma análise das provas anteriores. Aí qualquer aluno pode chegar lá na internet e procurar algum dos sites que tenham provas e baixa as provas do concurso anterior. Um exemplo, eu quero área fiscal, entendeu? Então eu começo a vasculhar Brasil afora. Que concursos de área fiscal foram feitos, quais as bancas que foram aplicadas e quais as principais disciplinas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a análise estatística. Hoje em dia tem muitos sites e blogs que já colocam o quê? Uma análise estatística de cada banca dentro de cada área. Um exemplo, carreiras policiais. O que cobra mais é penal, por exemplo. Dentro de penal, ele já te aponta quais os assuntos têm maior incidência e quais têm o quê? Menor incidência, entendeu, Nath? Então, a primeira coisa para organizar, eu aconselharia o quê? Olhar provas anteriores, analisar a banca e dar uma olhada nos temas por estatística, o que mais cai e o que menos cai. Isso mesmo. Olha, Procure um professor também da área que seja experiente, que ele vai poder te conduzir da melhor forma possível. e você que está em casa pensando, poxa vida, eu quero fazer um concurso público, o que é que eu faço? Calma que aqui no Magazine a gente dá todas as dicas, inclusive vamos colocar aqui na nossa tela. Olha só, esses são os próximos concursos aqui no nosso estado, tá? Aí tem aí o concurso do Conselho Regional de Biologia, tá? A banca é a Quadrix, tem 115 vagas, é para nível fundamental, médio e superior. Atenção, porque as inscrições, tá aí, olha, de 14 de outubro e a prova vai ser no dia 5 de dezembro. Então tá aí, inscrição dia 14 de outubro. Para quem olhou agora e falou assim, quero me inscrever nesse concurso, tem tempo para estudar e ser aprovado numa prova como essa ou tá muito em cima já? Nath, eu sempre costumo falar o seguinte, o momento de iniciar é hoje, entendeu? Não importa se você vai passar ou não, digamos, na Defensoria Pública, mas você começando hoje significa o quê? Que você acelera o momento da sua aprovação. Para a Caixa Econômica, quem iniciar hoje tem chance de passar. Para a Defensoria, talvez não. Porque os concursos, eles têm uma hierarquia de salário também, entendeu, Nath? Então, quem é que está pagando mais? Hoje em dia, a Defensoria. Quem está pagando menos? A Caixa Econômica. Então, o candidato mais preparado, ele vai migrar atrás de qual concurso? Defensoria Pública. Com certeza. Mas um concurso como Caixa Econômica é muito mais possível o quê? Para quem está iniciando hoje, pegar. Ou então um concurso como vai ter também Secretaria Municipal de Saúde, Censa, cargos de nível médio, não é? Que é uma quantidade de cargos elevadas e também é uma oportunidade ótima para quem quer começar o quê? Agora. Com toda certeza. Tá, então, a gente trouxe aqui alguns concursos, né, que vão ter aqui no estado do Amazonas, para você que está em casa procurando aí algo, já começa a se preparar, começa a estudar, tá, gente? Tem aqui, olha, Defensoria Pública, Caixa Econômica, com 1.100 vagas para nível médio, destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Então, corre aí já para fazer sua inscrição, se você tiver realmente interesse. Adriano, quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Tirei várias dúvidas aqui também, quem sabe um dia pensando em fazer um concurso público. Ótimo, né? Já tenho aqui as dicas na mente. Obrigada, Adriano, pela participação. Nath, obrigado. Tu me tirou do meu habitat natural, né? O meu habitat natural é sala de aula, não é? Eu fico totalmente perdido aqui. Mas é sempre um prazer poder o quê? Dar orientações para as pessoas mudarem de vida. Com certeza. Não é? Muito mais que qualquer coisa é mudança de vida. Com toda certeza. Muito obrigada mais uma vez. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV A Crítica.